Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Luz de Jesus. E antes de iniciarmos a prece da noite, eu gostaria de dar um recado para todos que ainda não sabem. Todo segundo sábado do mês, nós realizamos uma atividade de auxílio a algumas famílias aqui da cidade de Concórdia. E no último sábado, nós atendemos 100 famílias. Foram 1 tonelada de alimentos doados neste sábado, além de roupas, calçados e outros donativos. Então, quem puder colaborar, a gente está pedindo a doação de vocês. Estamos aceitando alimentos não perecíveis, assim como cobertores, agora que vem o frio, roupas, calçados. Além disso, nós temos uma caixinha que fica ali na entrada, próximo à água, também que aceitamos doação em dinheiro. Então, quem se sentir à vontade, por favor, colabore. Eu vou começar com uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 75, Esperança. Porque tudo que Dante foi escrito, por nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é o tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que encontram o vale das sombras e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falência, lavra atestados de impossibilidade, traça inextráveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina o alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo sem que se mergulhe nas descrenças ou nas dúvidas, na lágrima ou na deceleração, será socorrido por Deus como a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar, que os erros são próprios da escola evolutiva e que por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Eu convido a todos agora que fechem os seus olhos, sentem confortavelmente em suas cadeiras, se conectem com a energia da casa, essa energia de amor e de luz. E vamos agradecer. Agradecer por mais um dia. Agradecer pela oportunidade da reencarnação. Agradecermos por estarmos aqui hoje para aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Jesus. Obrigada pela vida. Obrigada pela chuva. Obrigada aos nossos familiares. A todos aqueles que estão ao nosso redor e que nos auxiliam com a nossa evolução. Pedimos em especial ao Senhor, ao palestrante da noite, abençoa ele, intua ele, para que suas palavras toquem nossos ouvidos e nossos corações, para que a gente saia melhores do que chegamos. Que assim seja. Convido agora então o Christian Golo de Oliveira para fazer essa reflexão. Obrigado. Boa noite a todos.
Agradeço a gestão da casa, ter me colocado mais uma vez a ter a oportunidade de falar, de estudar, de compartilhar alguma coisa dos estudos. Este neófito que tem sede de aprender e de praticar as coisas que a gente vê aqui na nossa casa espírita. Gratidão também a todos que estão aqui nessa casa, a todos que nos acompanham no Facebook. Nessa noite de quinta-feira fria e chuvosa, se dispuseram a vir aqui e participar desse movimento. Então o tema de hoje é um tema também desafiador. Falar aqui, a dificuldade vai ser eu falar com vocês uma meia hora, 40 minutos só, sobre a glândula pineal. E tem muita coisa a ser dita, mas vou tentar fazer o meu melhor. As partes mais teóricas eu vou passar um pouquinho mais rápido. E as partes que realmente importam para a nossa melhoria, a nossa evolução, nosso aprendizado, então eu vou dar um pouquinho mais de atenção. Tá bom? Vamos começar refletindo o que é a glândula pineal. Um breve histórico, a visão espírita sobre a glândula pineal, 2 pontos importantes, especialmente da melatonina. O DMT vai ser uma coisa muito rápida que eu vou falar. Vou colocar aqui resultado de estudos da visão espírita e a evidência científica atual que nós temos sobre o tema. E depois vamos fazer algumas reflexões com embasamento espírita, se é possível educarmos a nossa glândula pineal. A bibliografia utilizada, principalmente o livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, Evolução em 2 Mundos, bastante material e de escrito e palestras também da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, foram usados para o meu estudo aqui também. E bastante publicação científica que depois será citada mais adiante. Muito bem, o que é a glândula pineal? A glândula pineal é uma glândula que até a década de 40, 50 era mais conhecida como epífise, por isso em alguns textos do Chico Xavier ela vai falar na palavra epífise, mas é uma glândula, é uma pequena estrutura do sistema endócrino, né? Ela tem um formato que lembra uma pinha, está a glândula pineal aqui em amarelinho, ó. Seria essa aqui, tá? Ela localiza-se no centro do cérebro, na região do diencéfalo. A região do diencéfalo é uma região central importante do cérebro. Ao redor da glândula pineal, ela está conectada através do sistema neuroendócrino a centros de sensações, emoções, resposta a estímulos internos e externos. Ela está rodeada de uma área muito nobre do nosso cérebro. Ela tem cerca de 5 a 8 milímetros de comprimento, ela é bem pequenininha, e pesa cerca de 0,1 a 0,2 gramas. Ela é composta principalmente por 3 estruturas: os pinealócitos, que são os que produzem a melatonina, as células gliais, que são mais células de apoio, de formação física, e os corpúsculos arenáceos, que são onde existem os cristais. Essa é uma glândula repleta de cristais dentro dela. A glândula pineal tem o 2º maior fluxo sanguíneo do corpo humano, quando avaliado em relação ao seu volume. Ela só perde para o rim. Então, no corpo humano, em relação ao seu volume, é o tecido que tem o 2º maior fluxo sanguíneo. E a localização onde ela está, lá no centro do cérebro, é uma região que é coberta pelas meninges, e os vasos sanguíneos têm poros muito pequenos, têm uma porosidade muito fina. Isso serve como uma maneira de proteção, né, para que não entrem bactérias, outros micro-organismos, ou até fragmentos de bactérias, para que não façam processos inflamatórios nessa região. Mas na pineal se encontram vasos com grande porosidade, ou seja, a permeabilidade desses vasos permite uma troca maior de substâncias.
Então a gente vê, né, até 1940, 1950, a glândula pineal era considerada uma glândula que estava a desaparecer, né, assim como é o apêndice nosso, né? Mas não é possível que uma glândula que está para desaparecer tenha o segundo maior fluxo sanguíneo do corpo humano em relação ao volume e tem esses vasos com grande porosidade que requer trocas importantes ali. Então, nosso corpo é perfeito, né? Com certeza essa grande porosidade e esse grande fluxo sanguíneo nos mostram que essa é uma glândula importante no nosso corpo físico, nosso organismo. A história da glândula pineal começou lá nos antepassados remotos, onde o homem começou a se perguntar onde está localizada a nossa alma. Na doutrina espírita, estudamos o corpo físico, o perispírito e a alma, que é um espírito encarnado. Nós temos como concepção de alma um espírito que está vivendo a experiência na matéria. Então, quando o ser humano começou a se perguntar onde está a nossa alma e procurar se tinha algum lugar no corpo onde ela ficava depositada, se começaram os estudos sobre a glândula pineal. Desde o Egito Antigo, nós temos aí especulações de que o olho de Horus, né, é uma representação de um cérebro com uma secção sagital, cortado assim nesse sentido do meio, né, da nuca para a testa. E aonde seria a região da pineal, aqui está o olho de Horus. Então, o povo do antigo Egito já relacionava a glândula pineal com um terceiro olho. O hinduísmo também tem alguns textos que nos falam como sendo o terceiro olho, ou Ajna Chakra, né, que seria o chakra frontal, que seria um ponto de visão espiritual, intuição e iluminação. Nas obras de André Luiz, ele relaciona a glândula pineal com o chakra frontal e também o coronário. No budismo também descreve a pineal como sendo um centro de força na região frontal, normalmente é representado por uma estrela. Herófilo foi o primeiro a descrever a existência da glândula pineal. Ele era um médico grego do século IV a.C. Na Grécia Antiga, Galeno de Pérgamo também descreveu como uma válvula que regulava o fluxo do pneuma, como se fosse um espírito vital. Ele viu os ventrículos, que são áreas que têm líquido ao redor da pineal, e entendia que aquilo gerava alguma energia psíquica ali, que a pineal seria uma válvula que permitia ou não que aquele líquido se movimentasse por ali. Teoria que depois foi modificada, né, por outros autores que seguiram os estudos da glândula pineal. René Descartes, então, fez a primeira, talvez grande, publicação sobre a glândula pineal, e ele considerava a pineal o assento da alma. Era o ponto de interação entre mente e corpo, mediando pensamentos e ações físicas. Começava a se aproximar um pouquinho da literatura espírita, né, que nos diz que a pineal é o local que recebe o pensamento e a vontade do nosso espírito. E dali é comandado, são dados comandos para o nosso corpo físico, conscientes e inconscientes também. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais para frente. A glândula pineal, então, na visão espírita, eu peguei aqui um trabalho que estudou aspectos históricos de e a evidência científica atual. Então, mais no quadrinho da esquerda ali, todos os livros, né, com as datas, né, que foram publicados, usando a palavra epífise ou mais tarde pineal. Então, né, a gente vê que o livro Missionários da Luz, de 1945, ele tem o segundo capítulo desse livro, é destinado quase que exclusivamente à descrição da glândula pineal. Para quem André Luiz, que foi o espírito que intuiu o Chico na psicografia e na encarnação que ele passou pela Terra, ele foi médico. Então, estava
aprendendo, sempre na condição de aprendiz na dimensão espiritual. Então esse segundo capítulo do livro está muito aprofundado sobre a glândula pineal. E o que o André Luiz falava, para vocês entenderem o contexto do livro e por que essas frases soltas vão começar a fazer sentido. André Luiz estava acompanhado de mentores dentro de uma casa espírita em sessões de psicografia para auxiliar. Eles eram mensageiros, missionários, a auxiliar os encarnados e desencarnados que precisassem de auxílio nessa casa. Então, o mentor orientava André Luiz sempre teve muita curiosidade científica, né, e sempre questionava os mentores sobre o que estava acontecendo para o seu aprendizado, tinha um sede de conhecimento. Então, os mentores esclarecem, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de atenção e os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Eles chegaram e viram que os trabalhadores da casa, que tinham pensamentos edificantes, confiança no processo, amor ao Cristo, uma atitude moral elevada, auxiliavam a espiritualidade a trabalhar. Os trabalhadores, mesmo aqueles que se dispunham a vir à casa espírita para trabalhar, mas guardavam em si sentimentos de medo, desconfiança, raiva, vingança, atrapalhavam o trabalho dos mentores e dos guias dentro do trabalho que precisava ser feito na casa espírita. Então, falando de um médium, ele foi convenientemente ambientado, e ao sentar-se aqui foi assistido por vários operadores do nosso plano, e as células nervosas desse médium receberam um novo coeficiente magnético. Para vocês entenderem que eles chegaram na casa espírita, tinham médiums a trabalhar, e que antes de começar os trabalhos na casa espírita, estes médiuns já estavam sendo assistidos pela espiritualidade que ali vinha também para trabalhar, para auxiliar encarnados e desencarnados. E aí o mentor começa a conversar com o André Luiz sobre algumas questões para que ele prestasse atenção no que estava acontecendo. Então, ele dizia, através das forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Ou seja, as nossas forças mentais equilibradas emanavam raios, que ele usou a palavra na época, mas são energias, à nossa esfera. A gente gera essa psicoenergia ao nosso redor, né? E é nela, na epífise, que é o pineal no caso, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Nós sabemos que na condição planetária de uma terra de provas e expiações, ainda temos muito a engatinhar até o nosso desenvolvimento moral. Estamos na caminhada. No terceiro quadro ali, ele reconheceu de fato que a glândula pineal do intermediário, que era um médium, expedia luminosidade cada vez mais intensa. Quanto mais o médium estava concentrado e se propondo ao trabalho com a mente vazia de sentimentos densos mais negativos, cada vez mais intensa era a luz emanada pela pineal desse médium. Aí diz o mentor, examine atentamente, estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Então nós temos o nosso espírito, o perispírito e o corpo físico, né? O que a nossa mente emana para o perispírito e para o corpo físico também, gerando alterações no nosso corpo físico. Pode reconhecer agora que todo o centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise pineal desempenha o papel mais importante. 1945. Ele já dizia isso, André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, que era um homem que não tinha nada de conhecimento científico, técnico, formação médica ou na área de saúde, né?
aqui no livro trata uma parte que é desafiadora para aquele ano. E dizia André Luiz, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental, o que para a época não era uma verdade. Para aquela época, a glândula pineal estava em vias de extinção, seria um órgão que não teria função e que estaria indo para o declínio até a extinção. Então, ele já discorda do que era na época o conhecimento científico. Aí ele complementa, ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então ele comentava ali já, dando um insight para nós que talvez a pineal tivesse alguma função na puberdade, que poderia levar a alguma alteração da puberdade, né? E enquanto no período do desenvolvimento infantil, a fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual parecia constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, ele fez algumas retificações, né? Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, que começa a funcionar no homem encarnado. Então, aos 14 anos, a glândula pineal, segundo a descrição de André Luiz, começava a ter a sua função mais exacerbada, né? O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. A nossa glândula pineal estaria fazendo parte do corpo físico, numa região nobre do nosso cérebro, e receberia, então, as influências das sensações, das impressões da esfera emocional. E a partir dali, essas emoções podem ser positivas e gerar resultados positivos, ou podem ser negativas e gerar também resultados negativos. Essa era a colocação da André Luiz. Aí André Luiz diz, meu Deus, está falando de sexualidade, glândula pineal, onde ficam as glândulas genitais então, né? Aí o instrutor dele esclareceu, são demasiadamente mecânicas para guardar os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a pineal é a fonte fundamental. Então ele nos dizia, André Luiz, que a pineal, as glândulas gonadais eram puramente mecânicas. Elas não recebiam as influências do sentimento como a pineal, mas elas eram absolutamente controladas pelo potencial magnético, que a pineal seria a fonte fundamental, e através das ramificações nervosas comandava essas glândulas para o amadurecimento sexual, outras questões do corpo físico. Por fim, ele disse, as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se posso expressar assim, exprimir assim, porque pouco se conhecia, se achava que a glândula estava em vias de extinção, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Energias geradoras de força e energias geradoras de funcionamento em outras partes do nosso corpo, que a gente vai trazer logo mais adiante. Então, ele já dava a visão de que a glândula pineal talvez fosse segregadora de hormônios psíquicos que na época não tinham nome, né? Então ele botou como unidades força, hormônios psíquicos, porque não tinham um nome para passar, para ser colocado para nós. Segregando delicadas energias psíquicas, então esses hormônios psíquicos, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. André Luiz nos diz que a glândula pineal ascende, comanda todo o nosso sistema endócrino. Ligadamente, a pineal, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar,
comanda as forças subconscientes sob determinação direta da vontade. Então a nossa vontade, que o nosso espírito tem vontade, que o nosso espírito emana, está ligado à mente, está ligado à glândula pineal, e ela responde a esses comandos do nosso espírito. As redes nervosas, então, constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas para todos os armazéns autônomos dos órgãos. O que André Luiz talvez estivesse nos dizendo aqui? Que todos os fios telegráficos são a rede nervosa, que respondem a ordens imediatas da pineal, né? E a todos os departamentos celulares. Isso é muita coisa. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordens mais íntimas na esfera das operações automáticas, ou seja, o que o nosso espírito sente, comanda, é o que a pineal recebe e obedece. Ela não manda no espírito, no sentimento, ela recebe essa informação e responde conforme o que ela recebe. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede que a necessidade de regras morais para quem de fato se interessa pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador, se referir a Deus, abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Então André Luiz já citava que nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, pelo que a gente emana. Né? Ninguém foge à lei. Eu não preciso, para ser punido por alguma coisa, ter alguém do lado que diga, você fez isso, analisar isso, você fez. Nós mesmos geramos a energia dentro do nosso corpo físico, do nosso perispírito, que podem vir a trazer os resultados bons ou ruins daquilo que a gente pratica e emana diariamente. Nossa conduta moral. E ele completou: receber o corpo nas concessões do reencarnacionismo, ou seja, ter novas oportunidades de depurar-se, de apurar-se, de melhorar-se, não é ganhar um barco para uma aventura, ao acaso, né? É uma responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos redutores. Então ele falava, dentro dos ensinamentos espíritas, precisamos estar aqui para aprender. Muitos de nós ainda vivemos aqui com os véus da ignorância, como se fôssemos um navio ao léu, sem nos preocupar com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria individual de pensamentos, atos, ações e elevação moral. Completa. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, inveja, mentira, desvios do comportamento afetivo, sexual, vingança, desconfiança, medo, intolerância, né? Vários que a gente conhece, é retê-la, a pineal, nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energia sutil. Está gastando energia com coisas ruins que vão trazer mal para a gente. Muito dificilmente esse homem consegue levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Nós estudamos, quem sabe, por várias encarnações, até ter o despertar de vencer o seu ego e dizer: o jeito que eu acho que é, não dá mais, e eu preciso mudar. Né? Entende agora, dizia o mentor para o André, como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? Porque nós não estamos aqui para fazer tudo o que a gente quer. A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. Então, renunciar, podar, deixar de fazer coisas que a gente talvez tenha como prazeres momentâneos, mas são desequilibrados, não tem um fim moral elevado,
é um sacrifício que precisamos refletir e fazer. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. E esse é o resultado do homem que pratica verdadeiramente o bem. Aquele que pratica o mal, que não faz a reforma, que não faz o lapidar da sua pedra bruta, vive com consequências mais infelizes. Então, finalizando a parte do livro, 12 livros, aliás, tem mais de um nessas frases, a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação, guardem isso, e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros, na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência e da religião. Muito bem. Agora, fazendo a leitura da visão de André Luiz sobre a glândula pineal, nós precisamos conversar um pouco sobre a melatonina. Como foi comentado lá no início, já é cientificamente aceito que a glândula pineal produz melatonina. Ainda existem estudos sobre a produção do DMT na glândula pineal, isso ainda não está bem esclarecido. O DMT é uma outra substância que nos leva a uma expansão de consciência, a um efeito enteógeno, onde nós conseguimos olhar mais para nós e teria uma função de conexão espiritual com Deus. Mas isso ainda está numa fase mais atrás, ainda de estudo, comparado à melatonina. Então, o que é a melatonina? É um hormônio neuroendócrino produzido principalmente pela glândula pineal. A melatonina foi descoberta em 58 por um dermatologista, Aaron Lerner. Ele estava procurando enzimas que alterassem a cor da nossa pele. E nesses estudos ele encontrou a melatonina, que não é a melanina é o que faz a cor da nossa pele, dos nossos olhos. Mas ele, na Universidade de Yale, Estados Unidos, ele conseguiu isolar uma substância da glândula pineal que ele chamou de melatonina. E a partir daí começaram estudos em cima especificamente desse hormônio neuroendócrino. A melatonina ela é sintetizada a partir de um aminoácido essencial, que é o triptofano. Aminoácido essencial é aquele que o nosso corpo não produz, a gente precisa adquirir da alimentação de fora, que se transforma em serotonina e depois em melatonina. A melatonina é liberada principalmente à noite pela glândula pineal, em resposta à ausência da luz, o pico de produção mais ou menos entre 2 e 4 horas da manhã. A luz azul, alguns estudos mostrando, telas de celular, inibe a sua produção, mas também outras fontes de luz artificial, quando ligadas, e a gente está nesse horário de 2 e 4 da manhã, nós estamos expostos à luz, especialmente aos nossos olhos, inibem a produção da melatonina. A sua função é influenciada, a melatonina, pelo controle do ritmo circadiano, o ciclo sono-vigília. Logo ali à direita a gente tem um gráficozinho mostrando que entre 3 e 4 da manhã é o pico de produção da melatonina. Ela cai durante o dia e ao escurecer ela começa a ser produzida de novo, certo? Então ela é liberada principalmente à noite, na ausência de luz. De novo, as telas do celular inibem a sua produção. Existem alguns tipos de receptor de serotonina, de melatonina, perdão. 3 tipos principais, não cabe aqui a gente saber quais são, mas só para saber que existem receptores de melatonina. E esses receptores de melatonina existem onde? Quais estruturas têm receptores
para receber esse hormônio produzido pela pineal. Núcleo supraquiasmático é o nosso relógio biológico central. Hipotálamo faz o nosso controle hormonal e temperatura corporal. Hipocampo, memória e neuroplasticidade. Córtex cerebral, cognição, percepção. Tronco encefálico, regulação do sono e funções autônomas, funções automáticas de nós. E na glândula pituitária, a hipófise, que modula a liberação de hormônios por outras células, né? Então, só no cérebro, quantos receptores de melatonina nós temos? Quantas funções são afetadas pela presença da melatonina? Receptores periféricos da melatonina, vamos lá, nos olhos, retina, controla o ritmo circadiano e protege contra o estresse oxidativo. Sistema cardiovascular, coração e vasos sanguíneos, modulação da pressão arterial, frequência cardíaca, inflamação no coração, permeabilidade do coração também, circulação sanguínea no músculo cardíaco, sistema imunológico, baço, linfonodos, leucócitos, modula citocinas e respostas inflamatórias, tudo através de receptores da melatonina. No fígado, regula o metabolismo hepático, incluindo a glicose e os lipídios. No pâncreas, células beta influenciam na liberação de insulina, então a melatonina talvez também esteja ligada a diabetes. Trato gastrointestinal, estômago e intestino, regula a motilidade do estômago e intestino, secreções, microbiota intestinal. Nos rins, participa da regulação da função renal, equilíbrio hídrico do nosso corpo. A pele, os queratinócitos e melanócitos, função antioxidante, proteção ultravioleta. Nas gônadas, ovários e testículos, regula a secreção hormonal. Foi comentado antes que tinha influência. André Luiz já falava que as gônadas respondiam ao comando da pineal. Fertilidade, maturação reprodutiva, André Luiz comentou isso lá nos textos antes, né? Na placenta, no útero, tem receptores, interferem em funções reprodutivas, proteção fetal, músculo liso dos intestinos, bexiga, vaso sanguíneo, útero, brônquio, músculo esquelético, crescimento, regeneração muscular, fadiga muscular, André Luiz falava para nós em forças geradoras, né? Modulação de inflamação local. Então, se nós olharmos, aí tem um desenho, aonde estão grande parte dos receptores para melatonina produzida pela pineal. E nesses pontos, todos a gente pode olhar quanta coisa uma má influência de sentimentos e energias sobre a nossa glândula pineal pode produzir de desequilíbrios no nosso corpo físico, né? E agora eu vou colocar para vocês, vou compartilhar. Então eu fiz um apanhado aí do que nós temos sobre a glândula pineal nas obras espíritas versus ciência. Nas obras espíritas, forte relação entre a glândula pineal e a saúde mental do indivíduo. Segundo André Luiz, ela é a glândula da vida mental, né? Preside fenômenos nervosos da emotividade. É controladora do mundo emotivo. O mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Isso foi em 1945, pessoal. Melatonina foi descoberta em 58. Então, André Luiz já falava antes da ciência sobre esse hormônio psíquico. Na ciência atual, nós temos alguns trabalhos, né, mostrando que doenças psiquiátricas, como distúrbio bipolar, depressão, esquizofrenia, estão relacionados a distúrbios do sono e da melatonina, sofrem efeitos sobre isso. Efeito da melatonina na melhoria das mudanças comportamentais na demência, depressão, ansiedade, apatia, assim como a prevalência mais reduzida de alucinações, delírio, agitação, irritabilidade e de distúrbios, inclusive, do apetite. Então, representa que religião e ciência, que andavam cada um no seu caminho, com a sua função, e assim deve ser, mas não se olhavam, talvez agora
seguindo aí no seu caminho, consigam olhar uma para a outra e fazer um joguinho que talvez a gente esteja começando a falar a mesma língua, né? Nas obras espíritas também, André Luiz afirma: segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Num campo de atração magnética sobre todas as demais, desde a hipófise, a região dos ovários, como o nosso astro de vida. O que a ciência está descobrindo hoje? A glândula pineal exerce um papel ativo no processo integrativo do sistema neuroendócrino. Pela regulação dos ciclos circadianos, a melatonina está diretamente envolvida no sistema fotoneuroendócrino. A melatonina inibe a produção do cortisol, que é uma substância liberada no estresse, nas situações de estresse, que em desequilíbrio é prejudicial também para nós em várias questões, sobre várias doenças. A queda dos níveis de melatonina com a idade acompanha o declínio ligado ao envelhecimento do sistema imune. Então, estamos falando de um lado, André Luiz, 1945, do outro lado aqui, a ciência atual, que ainda engatinha também, mas parece que a linguagem está começando a se entender. Nas obras espíritas também, na qualidade controladora do mundo emotivo, a posição na experiência sexual é básica e absoluta. No desenvolvimento infantil, o reajustamento desse centro importante, no corpo perispiritual preexistente, a epífise parece constituir, a hipófise então, freio às manifestações do sexo antes dos 14, né? Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. André Luiz falou da influência da pineal sobre os cromossomos da bolsa seminal. Hoje, o que nós temos em relação à melatonina? Diversos estudos têm ligado a produção de melatonina com fertilidade. A melatonina parece ser um fator protetivo que reduz danos cromossômicos induzidos por irradiação. Deficiência da melatonina pode estar relacionada à função sexual em machos humanos. Há evidência de um papel facilitador da melatonina no comportamento sexual através do seu mecanismo que envolve aquele tipo de receptor. O que mais André Luiz nos disse e que a gente pode colocar com o que está sendo visto estudado através da ciência atual? A glândula pineal segrega hormônios psíquicos, unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Talvez André Luiz estivesse fazendo alusão ao papel da melatonina na regulação de energia, que diz a nossa ciência hoje. Evidências têm confirmado o papel do hormônio do estresse oxidativo mitocondrial, coadjuvante à neuroproteção hipotérmica dos neonatos. Que energia precisa ter, né, para a neuroproteção hipotérmica. Potencial terapêutico no combate à obesidade, também tem a ver com energia. Também exercer um papel epigenético na prevenção de estresse oxidativo, agindo na programação gênica fetal em gravidez de alto risco. A glândula pineal, segundo André Luiz, como conector do mundo espiritual também, ele falou algumas coisas sobre glândula pineal e mediunidade. Então, para quem não conhece, mediunidade quer dizer a capacidade da nossa comunicação com a dimensão espiritual. A pequena glândula se transformou em núcleo radiante e se formaram como uma flor de lótus envolta por sublimes pétalas. Todo o centro da glândula pineal é fonte de energia elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, psicografia, clarividência, clareaudiência, intuição, sensibilidade de qualquer tipo, a epífise desempenha o papel mais importante. É nela a epífise que reside o sentido novo dos homens, entretanto, na grande maioria, a potência divina dorme entre nós. Temos poucos avanços no estudo em relação à mediunidade e melatonina, mas o que pode se encontrar aí é que a melatonina pode estar envolvida em estados de consciência superiores, percepção intuitiva e calma transcendental, que a melatonina aumenta à noite nos praticantes de meditação, lembra que André Luiz falava?
da meditação, lá atrás a gente viu, né, que era importante. Meditação religiosa, quando comparada a não praticantes, porque nesse trabalho eles viram que a melatonina aumentou nos praticantes de meditação religiosa. Meditação só prestando atenção na respiração, tentando alterar a consciência, não aumentou os níveis de forma significativa da melatonina. Então ele esclareceu ali meditação religiosa. Praticantes de meditação transcendental exibiram maior excreção urinária de melatonina. A melatonina foi dosada na urina e também foi encontrado aumento naqueles que praticaram meditação. Fizeram um grupo, não tinha experiência, fizeram um curso de meditação e praticaram 20 minutos por dia durante 3 semanas. E aí foram feitas essas dosagens. A glândula pineal poderia ser o principal produtor de DMT, especialmente em experiências de morte iminente ou estados místicos. Essa é uma publicação do Rick Strassman, através dos estudos que ele fez. Entendendo, dentro da obra espírita de André Luiz e outros autores, que a glândula pineal seria o principal receptáculo das emanações do nosso espírito e que através dela geramos resultados no nosso corpo físico, perispiritual, e esses resultados dentro dos ensinamentos espíritas podem vir ainda de experiências passadas, não só de agora, né? E que a ciência corrobore com essas afirmações de André Luiz. A pergunta que fica é possível educar nossa glândula pineal? Lembramos que lá atrás André Luiz esclareceu que nós não estamos aqui num barco à deriva ao acaso. Nós conduzimos o leme do nosso barco. É possível educar a glândula pineal e produzir efeitos melhores para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, nosso futuro? Há bases espíritas que dizem que sim, é possível e nos ensinam a como fazer isso. Este é um ponto importante. Tudo isso que a gente viu até agora é teoria, um pouco de prática e tal, mas tudo que a gente viu até agora é para esse ponto, é para esse momento. Porque o conhecimento só por conhecimento não faz grandes efeitos, a não ser que a gente pratique eles, né? Então, como educar a nossa glândula pineal? Número 1, disciplinar os pensamentos, emoções e hábitos. A glândula pineal atuará como um canal mais puro entre o corpo físico e o espírito, produzindo resultados melhores. A prece sincera e o pensamento elevado. A oração é radiação ativa da alma. Então, a oração, isso que nós estamos falando, né, pessoal? Não é uma vez. Eu vou lá orar hoje e a minha pineal vai reduzir. Não é assim. É uma prática diária, constante, com disciplina, que faz essa mudança. Ficamos aí 50 anos sem praticar, educar minha pineal, eu vou achar que hoje de quinta para domingo eu vou educar ela. Não vou. Talvez levem anos até eu conseguir educá-la, dar uma neuroplasticidade nova, uma nova adaptação através de estímulos benéficos para nossa pineal. Estudo das leis divinas, o conhecimento edificante eleva a frequência vibratória do perispírito e da mente, acabam influenciando sobre a glândula pineal e o que ela vai secretar, ou os efeitos que ela vai ter sobre nós, serão então melhores, resultados mais benéficos. A conduta moral elevada, sentimentos como gratidão, perdão, compaixão, disciplina emocional, são considerados formas de refinar a frequência mental. Tudo que refinar nossa frequência mental, que nos abandonar, que nos afastar das energias densas, vai nos ajudar a educar nossa pineal. A prática mediúnica com responsabilidade, o exercício regular da mediunidade
em centros espíritas, que tenha o evangelho, que tenha prece, que tenha amparo espiritual e de pessoas mais experientes. Seria uma forma também de treinar e fortalecer o uso espiritual da pineal. Nesse caso, talvez, incluindo a melatonina e até o DMT. Né? Evitar intoxicações mentais e físicas. Abstenção de álcool, drogas e estímulos negativos. Violência, revolta, pornografia, inveja, ódio, desejo de vingança, tudo isso. E aqui eu comento também sobre o nosso dia a dia, no que a gente olha no celular, no que a gente bota no canal da televisão, e para que a gente possa praticar uma coisa que eu chamo de um poder maravilhoso que a gente tem, que é o poder de ir embora sem dar tchau. Nós temos o poder de ir embora sem dar tchau. Eu estou num lugar e as pessoas começam a botar no noticiário de violência, de politicagem, de roubo, de desvio de dinheiro, de coisas que me levam a sentimentos negativos, e eu não tenho como, com informação, modificar aquilo. Eu tenho o poder de levantar e ir embora sem dar tchau. Eu acredito que às vezes quando a gente erra, meu anjo da guarda deve fazer isso comigo. Eu começo a fazer alguma bobagem e digo, não é comigo, eu vou me afastar a hora que voltar para o normal, eu volto para ajudar o pobrezinho do Cristo. Então, evitar intoxicações mentais e físicas faz parte do processo. A gente tem dificuldade em manter uma conduta moral elevada, porque somos também ainda aprendizes e sofremos influência no meio. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu estava lá e estava tudo bem, eu fui no meio de um monte de gente que fazia fofoca, por causa deles eu entrei e comecei a fofocar também. Eu respondo, bota Jesus ali. Ele ia entrar no meio da fofoca? Então fui eu que entrei no meio da fofoca. Não foi a fofoca comigo, essa responsabilidade é minha. Eu não posso culpar os outros, culpar o meio que eu estou. A responsabilidade sobre meus atos é exclusivamente minha. Porque hoje, nesse dia, nós vimos que nós temos o poder de levantar e ir embora sem dar tchau, se isso estiver acontecendo. Né? Cultivo da caridade e serviços ao próximo. Servir, né, pessoal? Servir ao próximo gera em nós uma harmonia interior. Quem vem aqui e trabalha, como a Rafa falou, num sábado, auxiliando 100 famílias, entregando uma tonelada de alimento para pessoas carentes, a gente sai daqui radiante. É uma outra energia. O servir ao próximo, só quem está servindo sabe o que é e quão melhor e duradouro é eu servir ao próximo em relação a eu servir a mim. Quando eu abandono meu ego e digo, no sábado, estou cansado, está meio frio, eu vou ficar em casa, esse sábado é para mim. E eu venho aqui na casa espírita, vocês podem ter certeza, experimentem. A doutrina espírita não é uma doutrina que diz, fique quieto e é assim, não questione. Ela nos provoca a reflexão, ela tem um embasamento filosófico. Experimente, pratique e veja que resultado dá. Observe, anote os resultados e veja que resultado isso dá. O Evangelho no lar é uma grande ferramenta. O Evangelho no lar torna o ambiente magnético favorável da nossa casa, a sintonia fina da pineal, que é o Evangelho no lar. Uma vez por semana, a família se reúne, sem obrigações, aqueles que sentirem participar, pegam um livro edificante, que pode ser, por exemplo, o Evangelho. Nós lá em casa estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente aleatoriamente abre uma página, que pode ser feita de forma corrida também, isso não tem uma regra, e lê o Evangelho. E no Evangelho segundo o Espiritismo existe um comentário, um acréscimo, um esclarecimento do porquê foi dito aquilo no Evangelho, porque às vezes nós podemos interpretar de forma equivocada no Evangelho. Não usam os livros sagrados para provocar guerras, né? Estiram do livro sagrado uma frase, tiram do contexto,
fazem uma guerra em nome de Deus, né? Então ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, há explicações de espíritos luzeiros sobre o que foi colocado no Evangelho, nos esclarecendo um pouco mais a fundo. Para o Evangelho do Lar, a espiritualidade luzeira, benfeitora, os seus anjos da guarda, para esse momento, vem, se aproximam, porque é um ato edificante. Nós estamos elevando a nossa frequência, nós estamos elevando o nosso pensamento a Deus, estamos orando, querendo aprender, querendo nos melhorar, querendo nos modificar, e fazendo isso com frequência semanal, o ambiente do lar se torna um campo magnético mais favorável. Então também é uma ferramenta que dá para usar. Se alguém tiver interesse de saber um pouco mais como funciona o Evangelho do Lar, aqui na Casa Espírita nós temos um folhetinho explicativo, dando diretrizes, não é aprisionar, né? Não é criar regras, isso não é, isso é obrigatório, isso é proibido. Não é dando uma diretriz e cada um segue conforme a sua possibilidade, né? Contato com a natureza e absorção da luz solar com consciência ajuda a reorganizar o ciclo circadiano, né? Às horas de luz, receber luz, às horas da noite, dormir, fazer o ciclo circadiano, o nosso corpo entender o ciclo circadiano, das horas do dia e das horas da noite, né? E com consciência, claro, não vou me botar ao sol do meio-dia, lá na praia, e me queimar, e ter lesões de pele, e poder fazer tumores de pele, né? Então, absorção da luz solar com consciência. Contato com a natureza também nos dá a possibilidade de respirar um ar melhor, mais puro, deixar o celular de lado, nos faz uma limpeza mental também, né? É difícil. Observar as belezas da natureza. A glândula pineal é possível educá-la na higiene do sono e horários regulares para dormir, evitar luzes artificiais. O sono é um estado natural no qual a alma se liberta parcialmente do corpo, diz no Livro dos Espíritos, questão 402. Então, higiene do sono, dormir nos horários que precisa, dormir sem luz, no escuro, né? Ter horários regulares para dormir, não dormir um dia 2 da manhã, no outro dia 8 da noite, no outro dia 4 da manhã, no outro dia não dormir. Isso acontece nas nossas vidas, né? Atenção às palavras e ao verbo, vigilância verbal. Emmanuel, no livro Pensamento da Vida, ele destaca: toda palavra modela o plasma, gerando repercussão direta no campo mental. Pessoal, precisamos abandonar os palavrões, as ofensas, né? Precisamos parar de nos auto-mutilar com palavras, de dizer: para mim isso não dá, para mim isso não serve, comigo não funciona, é sempre comigo que acontece. São emanações de sensações que estão entrando na nossa glândula pineal e ela está respondendo a isso. Eu estou sempre doente, eu nunca vou ser feliz, eu só tenho problema na minha vida. Precisamos tirar o óculos que enxerga branco e preto e colocar o óculos que enxerga colorido, que é a parte boa da vida. Precisamos olhar para uma rosa em cima da mesa e não podemos pensar: meu Deus, uma flor tão bonita tem espinho no caule e vai me machucar. Isso é uma forma de olhar. Com esse óculos, eu posso trocar o óculos, eu olho para ela e dizer: nossa, um caule cheio de espinho nasce uma flor tão bonita na ponta e tem espaço entre os espinhos, tem um lugar que eu posso pegar sem me machucar. E a mesma rosa em cima, do mesmo lugar, do mesmo tamanho. A forma como eu olhei para ela e o sentimento que eu emanei em relação a ela mudaram o que a minha glândula pineal está recebendo. Mudaram o que o espírito está emanando, mudaram as frequências que eu estou liberando dentro da minha casa, dentro do local que eu estou frequentando, certo? Alimentação equilibrada e cuidados com a saúde intestinal. Lembra que a melatonina vem do aminoácido essencial triptofano, né? Aonde que nós encontramos triptofano? Desde as cadeias mais simples até as mais complexas da mãe natureza. Então, banana, leite, carne, feijão, ovo, as oleaginosas, castanhas, abacaxi, couve-flor,
O que faltou aqui? Banana? Tinha banana, foi a primeira. Então, se fizer um estudo, tem triptofano, não vai faltar. Triptofano tem à vontade. Precisamos ter, como ele é um aminoácido essencial, nós não produzimos o triptofano, então nós precisamos adquirir da alimentação, né? Não pode faltar. Os cuidados com a saúde intestinal também. Sabemos que no nosso trato gastrointestinal é um dos locais que a gente tem bastante serotonina, o hormônio do prazer, da satisfação, né? E ele é um precursor da melatonina. Então, cuidar também dos nossos intestinos faz parte de suprir melhor a glândula pineal e educá-la a trabalhar com mais produção de melatonina. E evitar excesso no consumo de flúor é uma questão controversa. Isso não está em nenhum livro do André Luiz, se fala muito no meio espiritualista, né? Mas tem algumas palestras, especialmente do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é médico na USP, e ele afirma que o flúor contribuiria para a calcificação de tecidos pineais, reduzindo a possibilidade dela produzir a melatonina e reduzindo a sua sensibilidade magnética ou espiritual também. Então, dentro de todos esses aprendizados aí que a gente viu, se colocarmos em prática, é possível, talvez, educarmos a nossa glândula pineal. Para hoje, eu não poderia terminar a palestra sem fazer um agradecimento. Botei bem de fundinho, que estão já no mundo espiritual, aos dois responsáveis a que nós tivéssemos a possibilidade de receber essas informações que hoje a ciência está caminhando para comprovar, lá em 1940. Chico Xavier e André Luiz, o espírito que intuiu o Chico através da psicografia a escrever mais de 400 obras, mas especialmente essas que trouxeram esse conhecimento para nós. A esses dois, Chico e André Luiz, muito obrigado. Muito obrigada a você, Christian, que traduziu tudo isso para nós também. Obrigada por compartilhar o conhecimento conosco. E agora nós vamos então para a segunda parte da noite, que é o passe coletivo. E a gente vai apagar um pouquinho a luz e eu convido os trabalhadores da casa para que se posicionem para a gente fazer o passe. Podem fechar os olhos e aproveitar a energia. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajador a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, bondade, beleza e perfeição. E queremos que de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem.
Que assim seja. Agradecemos então a presença de todos, que essa boa energia acompanhe vocês durante a semana, um bom fim de semana e até semana que vem.